Oi, pessoal, continuando aqui, vamos falar então, de onde paramos lá, das diferenças entre obrigações indivisíveis e obrigações solidárias. E depois, no outro vídeo, a gente fala das premissas, né? Vou passar um apanhado de todos os artigos ali, explicando obrigações solidárias no campo ativo e no campo passivo, tá bom? Por hora, então, as diferenças com base naquele quadrinho que vocês têm lá no material. Olhem o quadrinho e vamos lá. Obrigações solidárias, o que a gente tem? Solidariedade decorre da lei ou do contrato, ou seja, não se presume solidariedade. Obrigações indivisíveis, a indivisibilidade decorre da natureza da obrigação ou da convenção das partes. Lembram lá? A obrigação vai ser indivisível porque o objeto é indivisível, porque a obrigação é indivisível, porque está escrito na lei que é indivisível, ou porque as partes querem tornar indivisível. Lembra lá do exemplo, eu tenho que entregar 10 sacas de soja. Perfeitamente indivisível o cumprimento dessa obrigação. Posso entregar 5 sacas agora e 5 sacas depois. Mas se as partes colocam no contrato que é indivisível, que a entrega deve ser num ato só, aquele montante de produtos num ato só, eu tenho que a prestação se tornou indivisível. Não dá para dividir metade agora, metade depois, né? Então a indivisibilidade pode decorrer de convenção das partes ou da própria, o que é mais comum, da própria indivisibilidade do objeto, do cumprimento que não pode ser fracionado, tá? E a solidariedade não, ela vai decorrer da lei ou do contrato, e aí sim, no contrato, as partes estabelecendo a solidariedade, mas tem que estar de forma bem expressa que a obrigação é solidária, por conta das suas consequências jurídicas, tá? O que mais? Obrigações solidárias, mais uma vez, decorre da lei ou do título constitutivo e tem origem técnica. Então, solidariedade é algo muito técnico. Ou tá na lei ou tá no título, no contrato. Eu não vou divagar sobre solidariedade. Será que aplica? Será que não aplica? É muito técnico. Ou tem ou não tem. E se tem, a gente aplica as consequências da lei. A obrigação indivisível, por sua vez, a indivisibilidade tem origem material e decorre aqui da natureza do objeto. Então, é como se fosse assim, depende do caso concreto. Né? A indivisibilidade, lembra que eu falei na sala para vocês? Depende, eu tenho que olhar para o contrato para ver se eu tenho que ver o objeto para ver se é indivisível ou não. Por exemplo, se é um carro, naturalmente indivisível. Não, a obrigação é entregar 10 sacas de soja. Naturalmente indivisível, mas as partes podem pactuar que seja indivisível. Então, a indivisibilidade é muito mais casuística. Eu vou olhar no caso concreto para ver se essa obrigação é divisível ou indivisível. A solidariedade não, é algo muito mais técnico, ou vai estar escrito ou não vai estar escrito. Se está escrito, tem solidariedade. Se não está escrito, não tem solidariedade, porque solidariedade não se presume, tá? O que mais? A natureza da solidariedade é natureza subjetiva. Por quê? Porque se refere às pessoas da relação obrigacional. Percebam que quando a gente fala de solidariedade, a gente está dizendo que há solidariedade entre quem? Entre os sujeitos. Em momento algum a gente fala de objeto. Né? Não importa analisar se o objeto tem solidariedade ou não, né? É incorreto falar nesses termos. Então a gente fala que a solidariedade atinge os sujeitos. Quando eu falei em solidariedade, eu tenho que olhar para os sujeitos da obrigação. Se foi estabelecida solidariedade entre eles, tá? Então por isso natureza subjetiva, relacionada ao sujeito, né? E por que subjetiva? A lei, o Código Civil trouxe essa previsão como forma de garantia para o credor, né? Como eu mencionei para vocês, a solidariedade, ela dá uma garantia de recebimento muito maior, porque eu coloco todo mundo na mesma condição de devedor do todo. Então, para o credor, isso é muito interessante, né? Então, se a dívida é de 50 mil, tenho 3 devedores, melhor dizendo, quer dizer, os 3 devedores podem ser obrigados a pagar 50 mil. Poxa, não, mas não seria só 1/3 para cada um? Não, aqui é solidariedade, não é cota parte. Na solidariedade a gente não fala em cota parte, a gente fala em unicidade da prestação, é o todo, tá? E por consequência ali, a indivisibilidade de tudo que a gente já falou tem natureza objetiva, porque se refere ao objeto da prestação, né? Eu coloquei ali que a obrigação vai também ser cumprida por todos quando o objeto for indivisível, mas então esse cumprir por todos, né, todos obrigados, não porque tem solidariedade, mas porque a prestação é indivisível, tá? É por conta do objeto, por isso natureza objetiva. Que mais? Na obrigação solidária, vocês têm ali no quadrinho, o devedor solidário é devedor do todo desde o início.
Então, assim, não é porque houve uma superveniente indivisibilidade do objeto, porque o objeto agora não dá para cumprir de forma integral, ou porque nós pactuamos que seja dessa forma a partir de agora. A solidariedade, desde o início, ela está presente. Por quê? Ou porque ela decorre da pactuação das partes, e isso é comumente feito no começo do contrato, e é raro, inclusive, né? Geralmente a solidariedade decorre de lei, ou porque, como eu disse, está na lei a previsão de solidariedade. Então, a solidariedade, desde o início, todo mundo já sabe que é obrigado pelo todo por força de lei ou, eventualmente, por força contratual. E na indivisibilidade, o devedor ele não é devedor da totalidade da obrigação, mas a natureza da obrigação impede que aqueles sujeitos devedores cumpram de forma fracionada. Então é como se fosse algo ali que, puxa, não vai ter como fazer de outro jeito, vai ter que ser assim. É como se fosse um improviso, né? Olha, eu não sou devedor do todo, eu só sou devedor da minha cota parte, mas na prática não tem como eu entregar só a minha cota parte do carro. De modo que se eu for acionado, eu, devedor só da minha cota parte, vou ter que entregar o carro inteiro e depois eu vou me resolver com os outros devedores. Indivisibilidade é isso. Solidariedade não. Eu assinei o contrato, eu já sei, eu sou devedor de um carro e não da cota parte de um carro. Né? Então, aí que nós temos a diferença principal, desde o início na solidariedade eu já tenho essa consciência, ok? O devedor solidário, então, por consequência disso, é devedor do todo, caso os outros devedores não cumpram a obrigação. Então, isso é uma premissa que eu já tenho desde o começo, né? Então, eu sou devedor do todo, se eu souber que os outros não vão cumprir, eu tô sabendo já que eu vou ter que cumprir integralmente sem reclamar, porque essa é a natureza da obrigação que eu firmei, natureza solidária. Na indivisibilidade, o devedor da obrigação só responde, como nós vimos, pela sua cota parte. Tá? E mesmo sendo acionado para pagar o todo por conta da indivisibilidade, depois ele pode se resguardar quanto à sua cota parte perfeitamente. E por fim, quando a obrigação solidária se resolve em perdas e danos, a solidariedade persiste. Lembra que a gente viu lá na obrigação indivisível que quando há perdas e danos, que houve culpa de um dos devedores, somente o devedor culpado vai se responsabilizar pela indenização em perdas e danos? Aqui não. Aqui na solidariedade, a solidariedade é do começo ao fim. Com culpa, sem culpa, houve responsabilidade de um ou de outro, não importa. Todos são solidariamente devedores da obrigação e dos seus consectários e das suas consequências jurídicas. Então, por força do artigo 271, dei uma lida no artigo 271, ele diz que quando a obrigação se resolve em perdas e danos, a solidariedade subsiste, persiste, não é eliminada. Então, olha aí um ponto bem importante de distinção da solidariedade com a indivisibilidade, que como vocês têm ali por força do 263, quando a obrigação indivisível se resolve em perdas e danos, a obrigação perde o caráter de indivisibilidade, de modo que só vai ser responsabilizado pelas perdas e pelos danos, ou seja, pela indenização por esse prejuízo, aquele que efetivamente deu causa, foi responsável pela causação desses danos. Então, olha aí o principal ponto de distinção quanto a perdas e danos, ok? Leiam esse quadrinho, leiam os artigos, acompanhem sempre, como eu falei, o texto do material com o código na mão, ouçam o vídeo e daqui a pouco a gente volta para falar de solidariedade ativa. Até daqui a pouco.